papai, oi mamãe, titio, titia, vovó. Oi para você que ajuda a sua criança em casa nesse tempo de pandemia, que está agoniado porque a plataforma da educação às vezes falha, e realmente falha porque afinal de contas são muitas pessoas adentrando a essa plataforma, né? Então, realmente falha. Não é culpa do seu computador, não é culpa da secretaria, é porque o sistema realmente fica sobrecarregado. Então, vim aqui no meu canal trazer para vocês algumas aulas de alfabetização da maneira que eu trabalhava em sala de aula, tá? Da maneira que eu trabalhava em sala de aula. Quero em 3 meses, 4 meses mais ou menos, ajudar a sua criança a sair lendo, escrevendo com caixa alta, conhecendo a leitura, tanto de caixa alta quanto letra cursiva, e eu vou mostrar aqui como é que eu trabalhava com minhas crianças, tá bom? Então, se você quiser, fique à vontade para fazer perguntas. Eu vou colocar aqui meu Instagram, meu Facebook, vou mostrar para vocês como é que eu vou trabalhar para poder ajudar essas crianças. O porquê que eu resolvi fazer isso? Eu recebi em minha casa uma criança que estava estudando pela plataforma e que eu vi que a criança está muito perdida, porque é a alfabetização. Às vezes a mãe não tem paciência, não tem tempo, trabalha fora, seja advogada, seja dona de casa, seja o que for, mas não tem tempo para poder dar atenção para essa criança. Não sabe como lidar com a situação e a criança finda se atrasar. Então, a questão é essa, tá? Então, devido ao perceber que tem muitas crianças que estão precisando de ajuda, vim trazer para vocês aqui algumas aulas que eu já trabalhei em sala de aula. Que mais? Sim, o objetivo desses vídeos é ajudar você, papai, ajudar você, mamãe. Não sei como é que eu vou tratar vocês, porque às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é a tia, a empregada, ou uma avó, um colega, um amigo, né, um vizinho que está ajudando essa criança. Então, não sei como que eu vou tratar vocês ainda. Então, se vocês quiserem, coloca aí embaixo, tá? Uma maneira que eu possa tratar cada um de vocês. E que todos se sintam abraçados, tá bom? Posso falar os meus amigos ou pais, mas pais, o irmão não vai sentir que é pai do irmão que tá ajudando, né? Então, tem que ser a maneira que todo mundo se sinta bem à vontade ao ouvir eu falando com você, certo? Então, coloca aí embaixo a ideia para poder eu chamar a todos vocês. Como é que vai funcionar? Eu vou lançar um vídeo aqui no YouTube com as aulinhas para as crianças. Então, 3 a 4 meses, entenda bem, 3 a 4 meses, sua criança poderá sair lendo, escrevendo, fazendo pequenas operações. Ué, Cássia, 3 a 4 meses, a criança leva um ano inteiro para poder trabalhar, poder fazer isso. Sim, ela leva esse tempo todo, mas é um professor para 25, 30 crianças. Aqui vai ser diferente, vai ser uma professora e você aí, uma criança, entendeu? Então vai ser eu e você. Então, se sua criança quiser realmente aprender com a tia Cássia, ela vai conseguir aprender, porque vai ter atenção diretamente comigo, eu não vou estar trabalhando com outras, e vai ter a sua atenção, a sua ajuda também em casa. Então vai ser muito mais fácil para ela, eu acredito que vá. Outra coisa, em sala de aula são 5 horas de aula. Então 4 horas de aula é direto com o aluno. Essa última hora entra o banheiro, o lanche, o intervalo, a entrada e saída da criança da escola. Então são 4 horas de aula com a criança. A mesma coisa vai ser aqui. Ué, Cássia, vai ter um vídeo de 4 horas? Não, não vai ter um vídeo de 4 horas. Cada vídeo eu quero ser rápida, coisa de 10, 20 minutos. Mas no total, com as atividades, a sua criança vai ter mais ou menos 1 hora a cada vídeo aqui comigo, certo? Então, 4 vídeos vai corresponder a 1 dia de aula. Deu para entender? Então, 4 vídeos seguidos vai corresponder a 1 dia de aula, como se eu estivesse na escola, tá? Então, se a criança trabalhar hoje 4 vídeos, pode ter certeza que vai estar trabalhando correspondente a 1 dia de aula na escola. Combinado? Então, vai funcionar assim. Outra maneira que vai funcionar também. Quando for para a criança, eu vou colocar aqui uma playlist de aulas de alfabetização.
E quando eu quiser conversar com você, papai, com você, mamãe, tio, titia, vovó, irmão, quem estiver ajudando a criança, eu vou colocar aqui reunião de pais. Deu para entender? Então a playlist vai ser reunião de pais. Mesmo que eu coloque embaixo o assunto da reunião, do nosso bate-papo, tá bem? Então, mas na playlist vai ser reunião de pais. Então, vou lançar o vídeo aqui no YouTube todos os dias. Pode sim acontecer de eu lançar uma reunião de pais e uma aula no mesmo dia, tá bom? Para que a criança não fique sem aula. Eu vou fazer esses vídeos curtos, não vou fazer vídeos longos, para que não fique cansativo para você, cansativo para a criança. Eu vou mostrar para você que está ajudando essa criança uma maneira fácil de você ajudá-la na sua casa. Você precisa de material específico? Precisa sim, tá? O que vai ser? Vai precisar folha de papel que você tem em casa, dá para você fazer fichas, para você colocar, por exemplo, armário. Vou te mostrar como é que você pode fazer essa ficha. Coloca armário, coloque fogão, geladeira. Cássia, mas meu filho já sabe ler alguma coisa. Ótimo, coloca ele para poder fazer essas aulas como revisão, certo? E comigo, você pode falar diretamente comigo, ou no Instagram, ou mesmo no meu WhatsApp. Sempre coloco meu WhatsApp aqui embaixo nos vídeos, você pode dar uma olhadinha aí, tá? Eu atendo só o WhatsApp, não atendo ligação nesse número. Pode colocar lá no Facebook e eu vou colocar para você a atividade relacionada ao desenvolvimento da sua criança. Sua criança já sabe ler? Ótimo! Então vamos fazer trabalho em cima da minha aula aqui, a atividade para sua criança acelerar o ensino dela, tá bom? O que mais? Sim, o que vai precisar para essas crianças? Você vai precisar de um caderno para ela. Ah, Cássia, essa altura comprar caderno, o caderno tá muito caro, já das coisas. Mas você tem vários cadernos em casa, tem? Então coloque aí embaixo, se você quer que eu te ensine a fazer um caderno aproveitando as folhas de caderno que você tem em casa, eu vou te ensinar, tá bom? Se uma pessoa colocar aqui que quer aprender a fazer um caderno aproveitando as folhas dos cadernos velhos, eu vou fazer um vídeo colocando, tá bom? Uma caixa de areia, eu vou colocar aqui também a caixa de areia, esse eu já tá gravado, vou só colocar aqui para vocês. Essa caixa de areia é bem fácil e é muito útil para a criança aprender a escrever, tá bom? Muito útil mesmo. Eu vou mostrar para vocês uma maneira muito fácil para essa criança aprender a escrever com a letrinha de caixa alta e com a letrinha cursiva, e você vai ver como é interessante e é fácil para a criança, tá bom? O que mais? Letras móveis. Você pode fazer essas letras móveis escrevendo em fichas de papel que você tem em casa, papel comum. Você pode também comprar as letrinhas, você pode recortar de revistas com a sua criança, mas você vai ter que ter uma caixinha para poder colocar esse material para elas, tá bom? Se você quiser, coloca aqui embaixo pedindo para poder eu te ensinar a fazer uma maleta com a caixa de sapato ou uma maleta com a vasilhinha de sorvete. Eu coloco também para vocês aqui, não tem problema. Se a sua criança se sentir mais à vontade estudando junto com um coleguinha, chama o coleguinha para sua casa, tá? Aí você fala pro coleguinha, olha, vem de máscara. É legal, olha só. A máscara, coloca aqui no rostinho da criança. Coloque o nome da criança, tá? Nome da criança do lado direito da máscara. Por quê? Do lado direito, porque vai ficar mais fácil para a criança saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Não é legal? Então, se eu tivesse em sala de aula hoje, eu não iria usar fichinha, não. Eu ia usar a máscara para poder eu reconhecer cada criança. O porquê da máscara? Seria fácil para poder evitar da criança trocar a máscara com o Joãozinho, com a Mariazinha, com a... Já pensou, gente? Essas crianças na sala de aula, o sufoco não seria? Chegava em casa... Ai, mãe, cadê minha máscara? Esqueci na escola. Por que esqueceu na escola? Porque tirou na hora errada. Porque na hora de sair tinha que estar com a máscara, né? Fulano, você foi pra escola com uma máscara azul. O que você tá fazendo com a máscara vermelha? Ah, mãe, eu troquei com a Antônia. Mas a Antônia tinha trocado com o João, trocado com o Fulano. Entendeu? O sufoco que ia ser para o professor em sala de aula para controlar essas crianças. Então, a Cássia, eu faria a máscara e colocaria o nome da criança. Poderia até encomendar, né? Afinal de contas, são 25, 30 crianças. E outra, a secretaria não tem como diminuir a quantidade de crianças em sala de aula, não, gente. Ela vai manter a quantidade de crianças. Como é que ela vai colocar uma professora para poder trabalhar com uma criança aqui, uma cadeira vazia, outra criança? Onde é que ela vai colocar essa de criança? Entendeu? Aí tem pais que colocam, tem até alguns posts por aí dizendo assim,
Todos os lugares já voltaram, mercado, igreja, isso, aquilo, menos a escola. Como se estivesse desvalorizando o professor. Não, gente. A questão é que um professor controla 25 crianças. Um professor controla 30, 40 adolescentes. Imagina adolescente em sala de aula com esse problema. Você acha que um adolescente vai deixar de beber um refrigerante e dar um gole pro amigo? No mesmo copo, na mesma lata? Não vai, gente, não vai. Então é essa a razão que a escola ainda está fechada, certo? É essa a razão. Então não faça piada com e professor é preguiçoso, professor não é, não é. A questão é se a criança vai para a escola, ela não vai se controlar, ela vai aprontar. E o aprontar de criança vai ser troca de máscara, vai ser o lanchezinho do colega é mais gostoso do que o dele. A criança não vai mudar, a criança não vai entender isso. Entendeu? Agora, se você for ter uma criança que vai estudar na sua casa, ou a sua criança vai estudar na casa do coleguinha, porque lá tem a pessoa que pode ajudar, e duas crianças juntas vão sentir mais à vontade para poder assistir a aula da tia Cássia e fazer atividade, fala para ela levar a máscarazinha, ó. Máscarazinha na boquinha, para poder evitar ficar gripada, tá bom? Tem mais, nessa época de chuva, se a sua criança ficar gripada, você vai saber se é uma gripe? Você vai saber se é o Covid? Você vai saber se é a dengue, se é a zika, se é a chikungunya? Você não vai saber. Daqui uns dias, com os estudos das vacinas, o que acontece? Aumenta a complicação do vírus. Vocês lembram que era só a dengue, depois com as vacinas veio a chikungunya e a zika? Pois é, a mesma coisa é com o Covid. As vacinas são testadas em ser humano. E esses seres humanos podem ter reação adversas à vacina e trazer mais problemas para esse Covid. Mas vamos deixar isso de lado. O importante aqui é a sua criança, tá bom? Então vai precisar de caderno, lápis, borracha, certo? Lápis de cor, não esqueça dos lápis de cor, que a criança precisa do lápis de cor. Uma caixa de areia. Essa caixa de areia, se você não quiser arrumar caixa de areia, porque seu filho tem problema com bronquite, rinite, essas coisas chatas que quase todo ser humano já tem, põe farinha, põe trigo, mas aí usa sempre aquele, tá? Não fica trocando não, tá? Sempre arruma aquela caixa e fica sempre aquela caixa ali, até quando a criança não precisar mais usar, tá bem? Letras móveis, tá? Vai ter que ter as letras móveis para criança. E eu vou precisar também de um relógio de casa mesmo, que fica na parede, tá bom? O relógio, esse relógio, o precisar que eu falo é assim, a criança vai ter que ter acesso a esse relógio, ele tá fazendo a aulinha, tá bom? Vou colocar também nos materiais das crianças uma cópia de um relógio para você fazer com ela, para ela poder olhar no relógio que ela está fazendo a aula e marcar a hora que a tia Cássia está dando a aula e marcar, tá bem? E outra coisa que eu vou precisar também de um calendário. Esse calendário é fundamental para a criança, porque todas as aulas que eu trabalho com a criança, eu marco o dia, tá bem? Hoje é sábado, dia 15 de novembro, então lá no calendário vai estar marcando com a criança vai estar marcando no caderninho, na folhinha dela. Então é interessante que a criança tenha o calendário com ele sim, tá bom? Você vai precisar também colocar nessa caixa, nessa maleta dessa criança, material de contagem. Material de contagem pode ser o quê? Uma vasilhinha com milho, uma vasilhinha com contas, tipo essas contas aqui, tá bom? Ou de palito de picolé, ela pode usar também o palito de picolé. Qualquer material que ela precise, que ela possa apalpar, possa pegar, tocar. As atividades. Eu posso mandar atividade pelo WhatsApp, posso mandar atividade pelo Instagram, posso mandar atividade pelo seu e-mail, é só você colocar seu e-mail que eu mando a atividade. Aí é interessante que você imprima, né, essa atividade, mas assim, se for atividade mesmo de atividade de escrever, que eu possa, como se eu fosse escrever no quadro, tá bom? Aí a criança realmente precisa, mas vou evitar o máximo de atividade rodada, tá bom? Vou tentar fazer mais atividade para que a criança possa botar a mão na massa mesmo para poder trabalhar, tá bom?
Então é isso. Não esqueça que a criança precisa das coisas que ela precisa. Eu vou colocar uma listinha aqui para você lembrar. E não esqueça da máscara, tá bom? A máscara a criança vai precisar se ela por acaso for trabalhar com um coleguinha. Se não for ficar só em casa, não tem problema. Mas não esqueça de sair com ela com essa máscara, tá bom, pai? Tá bom, mamãe? Tá bom? E vai ser um prazer trabalhar com vocês. Se eu conseguir atingir uma criança, eu já vou estar feliz. Se eu conseguir ajudar uma família, eu já vou estar feliz. Se eu conseguir ajudar mais famílias, eu vou estar feliz, bem mais feliz, né? Então, vai ser um prazer trabalhar com vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E chama o papai, chama a mamãe do vizinho, titi, toda aquela família que tem uma criança em casa que queira ajudar. Bom? Tchau.